do seminário. Agora à tarde, a Sandra Cavalcante, que é doutoranda lá na Saúde Pública, na Faculdade de Saúde Pública da USP, ela vai fazer uma apresentação do manifesto que foi produzido pelo Fórum, como uma iniciativa, já foi mencionada aqui hoje de manhã, uma iniciativa do Fórum para enfrentar essa questão da culpabilização do trabalhador, essa visão reducionista e os desafios da prevenção. Esse manifesto está na página, né, do Fórum. Depois ela vai explicar a ideia de que as pessoas, né, o professor Idelberto Pará falou de manhã, já no computador façam, a gente faz uma chamada, né, para que as pessoas se cadastrem na página do Fórum e já façam a assinatura ao abaixo-assinado. Então a Sandra vai fazer uma apresentação breve, né, um texto que está um pouco longo, assim, explicando as razões, né, desse posicionamento, que tem uma série de interfaces com a questão jurídica que nós conversamos hoje de manhã, com a questão da prevenção, com a questão da análise, com a questão das dificuldades e desafios da atuação dos profissionais de segurança, tanto na empresa, dos profissionais de vigilância. Então, Sandra, por favor. Boa tarde a todos. Esse manifesto foi iniciativa do Fórum. É para cá com a ponta. Ajustes iniciais. Essa iniciativa é do Fórum de Acidente de Trabalho, Análise, Prevenção e Aspectos Associados. É uma iniciativa surgida em 2008 de professores tanto da Unesp, Faculdade de Medicina de Botucatu, quanto da Saúde Pública, Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. E esses professores tiveram como objetivo, juntando esse grupo heterogêneo e multidisciplinar, promover o debate e integrar conhecimentos sobre acidentes de trabalho e saúde do trabalhador, com ênfase na segurança do trabalho. Esse grupo conta com a participação de estudantes, professores, Ministério Público do Trabalho, a próprio Judiciário, entidades da sociedade civil e também da administração pública, pesquisadores, trabalhadores, enfim, o Fórum promove discussões presenciais e virtuais e disponibiliza material de apoio no site. Recentemente mudou de endereço, ficou mais simples, foi reformado, e está lá novinho para vocês acessarem. Está ali na tela o endereço novo. Opa, juro que eu não apertei nada aqui. O objetivo desse manifesto, que foi escrito num desses eventos que ocorreram no ano passado, um desses encontros presenciais, é justamente mudar essa abordagem de análise de acidente de trabalho em direção à prevenção. Vocês vão observar que o conteúdo destaca e critica essa visão que hoje predomina de manutenção da explicação de acidentes de trabalho como fenômenos decorrentes do erro humano. Na verdade, é um abaixo-assinado, o manifesto é um abaixo-assinado online, então é uma assinatura digital, que se concretiza com um clique e a informação do nome e um telefone, acho que o RG. Estamos ainda em 517 assinaturas. Na verdade, hoje acho que já aumentou, porque isso aqui eu montei ontem. O abaixo-assinado é longo, eu vou destacar para vocês alguns aspectos principais, mas foi uma ideia colher milhares de assinaturas e entregar tanto ao Ministério Público do Trabalho, Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério da Saúde, Ministério da Indústria e Comércio, Ministério da Educação, Ministério da Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, ABNT, demais poderes públicos e a própria sociedade. Eu gostaria, eu percebi que a doutora Silvana chegou, e eu gostaria de convidá-la, porque combinamos de dividir esse momento e passar informações sobre o manifesto. Para simplificar a leitura, eu tirei, então, alguns trechos
Venha, por favor, ao meu lado. Sim, porque um dos apoiadores do fórum é o próprio Tribunal Superior do Trabalho. Existe uma associação, que é a Associação Nacional de Magistrados do Trabalho, personificada aqui na doutora Silvana, que apoia e participa da própria coordenação do fórum. Um dos trechos desse manifesto diz o seguinte: mesmo sendo em grande parte previsíveis e evitáveis, estes eventos persistem e se agravam no contexto atual do capitalismo contemporâneo, em sua feição globalizada, em que se observa a intensificação da competição internacional sob a hegemonia de modelos de crescimento e aceleração da economia de tipo não sustentáveis, com impactos negativos no trabalho, na saúde, no meio ambiente e na qualidade de vida das populações. A ideologia do erro humano está na base do modelo regulatório implantado no país desde a década de 1970 e que vem sendo modernizado ao longo do tempo de forma quase sempre conservadora. No centro desse modelo encontra-se a naturalização, a individualização do risco e a responsabilização do trabalhador pelas ocorrências desencadeadoras de acidentes, sempre apontado como elo fraco da corrente de segurança, o descumpridor de regras, o desatento, ou negligente, ou imprudente, provocando o seu próprio acidente. Ou seja, no próprio manifesto, a gente passa... existem referências bibliográficas explicando o que está por trás dessa visão já ultrapassada de ato inseguro, mas que, infelizmente, é o que prevalece na formação dos próprios profissionais da área. Os comportamentos situados nas proximidades de acidentes foram amplamente denominados de atos inseguros e, mais recentemente, vestem roupa nova, sendo chamados de atos fora de padrão, não conformidades ou outros nomes que explicam o ocorrido como fenômeno centrado em comportamentos da vítima ou de seus colegas. Apesar das críticas baseadas em evidências técnico-científicas, essa visão ainda persiste, hegemônica no meio profissional, no senso comum e até mesmo entre os próprios trabalhadores. Mais um trecho que eu selecionei que passa justamente a explicação que está por trás dessa visão, que é o seguinte: ao individualizar o fenômeno, culpar as vítimas e desconsiderar as causas fundamentais, a segurança comportamental deixa sem explicação os próprios erros e falhas dos operadores. Ela ajuda a esconder as causas das causas, deixando intocados os determinantes organizacionais, decisões de projeto, escolhas de tecnologias, enxugamento do efetivo, etc. E os processos de trabalho perigosos, propícios à ocorrência de novos eventos. Por isso, a explicação comportamentalista, ao invés de uma teoria, caracteriza-se de fato como uma ideologia que possui a função maior de esconder interesses e de naturalizar eventos socialmente construídos. Por isso, em 2009, após muitas críticas e debates, o Ministério do Trabalho e Emprego finalmente retirou da legislação da saúde e segurança do trabalho esta, que era uma das mais típicas figuras do entulho autoritário, o ato inseguro. Porém, os instrumentos de reprodução e difusão utilizados pelas empresas mantêm o paradigma jurídico da culpabilização da vítima, ancorados oficialmente na norma da BNT, esse número aí, NBR 14.280, de 2001. Essa norma se propõe a padronizar o cadastro de acidentes de trabalho, procedimentos e classificação, estabelece uma categorização e modelo de apuração das causas dos acidentes, como sendo provocados por 3 fatores: fator pessoal de insegurança, ato inseguro e condição ambiente de insegurança. Ou seja, cada fator é definido e detalhado no sentido de reduzir um fenômeno complexo e multicausal a aspectos triviais, conforme manda a explicação enviesada e reducionista. E é isso aqui que nós queremos combater. Eu selecionei esses trechos do próprio manifesto para dar para vocês os argumentos divulgados aqui, justamente que mostram a fragilidade, o engano que é essa visão, que infelizmente é a passada e a usada, e que a gente pode encontrar tanto em sentenças quanto em aulas na formação desses profissionais. Estou terminando, mas esse trecho acho que é bastante importante, por isso que eu selecionei para ler, já que é uma leitura de um manifesto, né? Muitas das lições sobre origens das catástrofes
que continuam ocorrendo ajudam a revelar como são equivocadas as tentativas de explicar acidentes como supostamente centrados em comportamentos escolhidos de forma livre e racional pela vítima. Eles resultam ou emergem de rede de fatores e interação, incluindo equipamentos concebidos de modo que desrespeitam características mentais do ser humano, organizações de trabalho que afetam o modo de controle psíquico dos operadores e estimulam a ocorrência de omissões ou bypasses previsíveis, ou ainda, em regra geral, do uso das mesmas estratégias usadas com sucesso no passado. Pois bem, é necessário urgente um forte movimento para a desconstrução e substituição da abordagem comportamentalista, que deve ser iniciada com a revisão radical dessa norma da BNT, uma vez que ela representa a peça principal de sustentação de noções e práticas ainda predominantes, apesar de ultrapassadas pela evolução dos conhecimentos técnicos e científicos. Está terminando. Então, a proposição final, na conclusão do manifesto, é pedindo então, a revisão imediata dessa norma, NBR 14.280, com a incorporação de uma abordagem moderna de prevenção de acidentes e mais adequada às necessidades de prevenção do país, e ampliar a difusão da segurança organizacional e a crítica à abordagem comportamental nas diversas esferas de atuação e formação dos profissionais, tanto centros de pesquisa, formação, empresas, e é por isso que eu convoco vocês a apoiarem essa causa, mais essa causa, e que está por trás de muitos problemas e muitas interpretações errôneas, enganosas, de situações envolvendo acidentes dos mais diversos, inclusive do trabalho. E, nesse sentido, a gente, há pouco tempo, agora em maio de 2014, estivemos lá no Encontro dos Magistrados do Trabalho, com uma tese que foi aprovada, e é por isso que a doutora Silvana está aqui para contar para vocês dessa experiência já de movimento político, porque um dos objetivos desse Fórum de Acidente de Trabalho é esse espaço para reflexão e contribuir na montagem, na articulação de um movimento social dos diversos setores e segmentos pela prevenção, pela segurança da saúde do trabalhador. Doutora Silvana. Na verdade, a grande preocupação que se tem em relação ao ato inseguro é que, apesar de retirado da norma, ainda persiste, de certa maneira, mas mais do que isso, está profundamente arraigada na cultura de quem trabalha com isso e, principalmente, na cultura judiciária, não é? Então, a preocupação da Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, nesse sentido, é levar essa discussão, ampliar, integrar o máximo de parceiros possíveis de todas as áreas, para que nós possamos ter uma visão que seja coerente, tanto em quem faz a prevenção e a fiscalização e o acompanhamento antes da propositura de uma ação, né, antes de que o caso chegue ao judiciário, quanto na análise dessas questões pelo próprio judiciário, sabendo que, quando o judiciário decide uma questão dessa, haverá repercussão social, né, de reprodução ou não desses conceitos. Então, nesse sentido, nós temos o nosso congresso bianual, que é o Congresso Nacional dos Magistrados do Trabalho, nosso CONAMAT, e que este ano houve uma preocupação de diálogo social e de abertura, de reflexão sobre o judiciário que queremos e de abertura do Congresso para que teses da sociedade civil fossem apresentadas. E nós tivemos, com muito orgulho, a participação do Fórum lá, e que resultou numa tese aprovada por unanimidade, que é essa que está aqui, a tese aprovada pela Assembleia Final e Geral dos Magistrados. Então, a tese é: o combate efetivo à epidemia de elevado custo humano, social e econômico que os acidentes do trabalho representam deve passar pela discussão coletiva e interdisciplinar sobre questões teóricas e desafios políticos, envolvendo também os magistrados,
com vista à construção social de mudanças. Então, a Ana Matra também reforça aqui o convite do fórum para que o maior número de entidades, pessoas físicas, assinem e se tornem militantes dessa proposição. Muito obrigada. Para finalizar, eu volto aqui na tela da petição. Vejam que o site é simples, né? petiçãopublica.com.br. Há também no Facebook um espaço, também petição pública, mas a assinatura é feita aqui, nesse site Petição Pública, e nós temos 2 computadores ali do lado do credenciamento, à disposição dos senhores para clicarem ali, assinar a petição e aumentar esses números. Conto com a colaboração de vocês também para divulgar na rede profissional, pessoal, familiar, porque precisamos desse apoio. Nosso objetivo é conseguir milhares de assinaturas e levar esse abaixo-assinado adiante. Na verdade, a saúde e segurança do trabalho, há tempos deixou de ser um assunto intramuros para virar um assunto público, político, e precisamos desse engajamento de todos. Conto com vocês. Muito obrigada.